Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e você sabe como se deu início e por que se deu início o processo de cânon do Novo Testamento? Este é o assunto do nosso vídeo de hoje. Então, apenas para relembrar, nós estamos tratando ali do segundo século da Igreja Cristã e falamos no primeiro vídeo sobre duas heresias que surgiram ali, que foram os gnósticos e os marcionitas, cujo líder foi Marcião. E falamos então no primeiro vídeo, em linhas bem gerais, quais eram as doutrinas dessas duas linhas heréticas. E neste vídeo, então, vamos falar sobre uma das respostas que a igreja deu para enfrentar essas duas heresias. E vamos falar, então, sobre o processo de cânon do Novo Testamento. Então, nós iniciaremos aqui, lembrando que antes de Marcião não houve, por parte da igreja, uma preocupação em ter uma lista exata de quais eram os livros inspirados por Deus. Então, lembrando, estamos aqui no segundo século, então todos os apóstolos já haviam morrido. O último apóstolo a morrer foi o apóstolo João, que morreu ali na última década do primeiro século. Então já todos os livros, os evangelhos, as cartas, Apocalipse já haviam sido escritos e estas cartas elas circulavam por todas as igrejas, mas na verdade nenhuma delas possuía todas as cartas. Em uma igreja era lido, por exemplo, o Evangelho de Mateus e algumas cartas de Paulo. Em outra igreja se conhecia e se tinha uma cópia do Evangelho de Marcos, por exemplo, e alguma outra carta de Paulo ou de Pedro, e assim sucessivamente. Mas também é bom lembrar que, além das cartas dos apóstolos, também circulavam outras cartas que foram escritas pelos pais apostólicos, como, por exemplo, Clemente, que também escreveu para a igreja de Corinto, Policarpo, que escreveu para a igreja de Filipos, e talvez outras cartas também que circulavam. Então, não havia um entendimento de quais eram as cartas ou os livros inspirados. Então, depois que Marcião levantou esta questão de que apenas o Evangelho de Lucas era inspirado por Deus e também os escritos de Paulo, então a igreja se viu obrigada a realmente saber e alistar quais os livros ou as cartas que de fato eram palavra de Deus e que seriam palavra de Deus juntamente com o Antigo Testamento. Então, com esse grande desafio em mente, a igreja então começa a pensar em formalizar a lista das cartas que comporiam o Novo Testamento. Claro que neste primeiro momento, no segundo século, aonde estamos, não houveram reuniões nem concílio para tratar desse assunto, mas o que já havia, na verdade, era um grande consenso por parte da maioria das igrejas a respeito dessas cartas que eram tidas como cartas inspiradas por Deus. E ao mesmo tempo que algumas outras cartas caíram em desuso, como por exemplo as cartas de Clemente, de Policarpo, na verdade, as cartas escritas pelos pais apostólicos, que foram aqueles líderes que herdaram a fé dos apóstolos e que conheceram pessoalmente os apóstolos, mas que então a igreja entendeu que os seus escritos não estavam na mesma altura de autoridade das cartas dos apóstolos. Quando a gente pensa no Antigo Testamento, a igreja já entendia que o Antigo Testamento era a palavra de Deus. No Antigo Testamento se encontrava ali todas as promessas de Deus a respeito do Senhor Jesus, da salvação. Então, a igreja não abriu mão deste forte elo entre Israel
e a igreja, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mesmo tendo Marcião caracterizado o Antigo Testamento como o testamento do Deus Jeová, do Deus mau, aquele Deus que era sanguinário, que julgava, mas a igreja não abriu mão e entendia que Antigo Testamento era sim a palavra de Deus. E quando nós pensamos propriamente no Novo Testamento, os primeiros 4 livros ou cartas que foram prontamente aceitos pela igreja num forte consenso foram os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando que existiam outros evangelhos escritos naquela época, o que hoje nós chamamos de evangelhos apócrifos, mas o grande consenso da igreja era a respeito desses 4. Mesmo esses evangelhos tendo divergências entre eles, ou pelo menos aparentes contradições. Note, não há contradição nos evangelhos, mas há aparentes contradições que, quando bem estudado, se vê que realmente há um alinhamento perfeito entre os 4 evangelhos. Mas, desde cedo, foi uma crítica dos opositores em relação aos 4 evangelhos por conta dessa diferença. Agora, é claro, né? Quando a gente pensa num processo natural, em que 4 pessoas diferentes escrevem em momentos diferentes e em lugares diferentes a respeito do mesmo evento, é claro que sairão produções literárias diferentes, haverão diferenças de detalhes entre esses 4 escritos, e é o que existe entre os 4 evangelhos. Mas também é importante lembrar que os evangelhos se complementam. Isso é muito bonito de ver, por exemplo, quando você vê ali em Mateus o chamado de Pedro. Quando Jesus chama Pedro, é interessante que diz o evangelho de Mateus que Jesus chama Pedro e Pedro larga tudo e segue a Jesus. E a gente pode achar isso muito estranho, porque como assim? Alguém está ali na sua empresa, pescando, trabalhando, ganhando seu pão, de repente chega alguém do nada, faz um convite e ele aceita. Porém, quando você vai para o evangelho de Lucas, que é mais detalhado, você vê que antes de Jesus chamar Pedro, Jesus faz um grande milagre ali na empresa de Pedro, quando Jesus proporciona a pesca maravilhosa. E é interessante que após este milagre, Jesus faz o chamado a Pedro, e Pedro então larga tudo e segue a Jesus. Então você vê que há ali uma explicação por que Pedro aceitou o convite de Jesus, e você percebe que um evangelho complementa o outro. Além disso, por que 4 evangelhos? Porque 4 escritos por 4 pessoas diferentes iriam autenticar uma única verdade. E ainda sem esquecer que os gnósticos também reivindicavam para si o verdadeiro evangelho. Por exemplo, existia o evangelho segundo São Tomé, que é um evangelho apócrifo, onde você encontra muitas informações esotéricas e extraordinárias sobre Jesus, mas que a igreja entendeu que aquele evangelho não era inspirado por Deus. Além dos evangelhos, quais outros livros foram também prontamente aceitos? Livro de Atos e a grande maioria das cartas de Paulo tiveram um grande consenso na igreja logo naquele primeiro momento. Mas é bom lembrar também que outras cartas do Novo Testamento tiveram uma maior dificuldade de serem aceitas pela igreja, como por exemplo o livro do Apocalipse, a terceira epístola de João, a epístola de Judas também teve grande dificuldade, porque ela faz uma citação ali de um livro apócrifo, não é? A carta de Tiago também teve grande dificuldade, porque aparentemente ela contraria a doutrina paulina da graça, mas depois foram perceber que não há este conflito. Então, enquanto algumas cartas, a maioria foram prontamente aceitas pela igreja, outras teve um processo mais lento de serem entendidas e aceitas como carta inspirada
por Deus. De forma que já no final do século II, a maior parte do Novo Testamento tinha vindo formar parte das Escrituras de todas as igrejas cristãs. É claro que aqui é um resumo do início desse processo. Esse processo, na verdade, ele é mais longo e ele é mais complexo, mas aqui eu quis apenas enfatizar o que aconteceu no segundo século por conta do enfrentamento da igreja às heresias propostas ali pelos gnósticos e pelos marcionitas. Então, no próximo vídeo nós iremos abordar a questão do credo apostólico, como que o credo apostólico foi utilizado para também enfrentar as heresias do segundo século. Então, até lá, forte abraço e até o próximo estudo.